Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa desse carinha aqui, o Compaq Presario 5320, esse notebook com uma tela de 15,6 polegadas, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento UFS e que traz como grande destaque o seu processador, ou melhor, o seu chipset. Isso porque ele conta com o Snapdragon 7C Gen 2. Isso mesmo, é um chipset idêntico ao dos smartphones, claro que projetado para notebooks, para esse tipo de dispositivo, mas com as mesmas características que a gente conhece nos smartphones, inclusive utilizando a plataforma ARM, a arquitetura ARM. Esse aqui é o grande diferencial do Compaq Presario 5320. E como grande vantagem, temos aqui uma bateria que pode durar até 15 horas de reprodução de vídeo. E olha, realmente em bateria esse notebook mandou muito bem. Mas a arquitetura ARM no sistema operacional Windows também traz os seus problemas. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. A arquitetura ARM traz muitas vantagens, inclusive em um notebook com Windows, mas como eu falei aqui na introdução, também vem com alguns problemas. O curioso é que esse notebook traz algumas peculiaridades. Ele é um modelo que não é muito pesado, trazendo o peso de 1,63 kg e sua espessura é de 17,8 mm. Então temos aqui um notebook que mesmo com uma tela de 15,6 polegadas acaba sendo bastante leve. Outra característica é o fato de que não temos ventoinha, então esse notebook é extremamente silencioso, muito bom para você utilizar à noite, quando as pessoas estão dormindo e você quer trabalhar, dá para você utilizar esse notebook numa boa porque ele tem nenhuma ventoinha e justamente por contar com um chipset semelhante ao dos smartphones, ele não precisa de uma refrigeração ativa, ele utiliza apenas o sistema passivo como uma solução térmica para poder dissipar o calor. Tanto que aqui, ó, na parte inferior, temos nenhum tipo de saída de ar, nenhum tipo de ventilação aqui, ela é completamente fechada. E até aproveitando para falar do design, ele é totalmente feito em plástico, tanto a tampa traseira quanto a sua tampa frontal aqui, inclusive com o logo da Compaq bem destacado. Para quem não sabe, a detentora da marca Compaq hoje é a Positiva aqui no Brasil. Ela licenciou a marca, então todos os modelos da Compaq vendidos aqui no Brasil são fabricados pela Positiva. E aqui a moldura que abriga a tela, a região do palm rest, toda essa parte aqui interna, toda ela é feita em plástico, inclusive com uma pintura azul bem escura. Talvez no vídeo fique até parecendo um preto, mas na verdade é um azul bem escuro e bastante bonito. Pena que essas cores escuras elas acabam acumulando um pouquinho de marcas de dedos. Por enquanto temos poucas, mas com o passar do tempo você vai precisar de uma flanelinha para poder manter aqui sempre o Compaq 5320 livre das marcas de dedos. Um recurso interessante aqui desse notebook é o Instant On. Inclusive eles destacam bastante isso. Quando você abre a tela, ele já está pronto aqui para o uso, justamente por trazer um SSD e o seu chipset, o Snapdragon 7C Gen 2, também é bastante otimizado aqui para ter um início bastante rápido. Eu vou desligar aqui o notebook e vou religá-lo para vocês verem que esse processo também é bastante rápido. Não é instantâneo, mas tem uma velocidade excelente justamente por trazer também na verdade não é nem um SSD, é uma memória interna, uma memória flash, semelhante à utilizada nos smartphones mesmo, de 256 GB no padrão UFS. Aqui com ele desligado, vamos religá-lo para a gente ver aqui o tempo de inicialização. Tá aqui, já apareceu o logo. Então aqui ele já está iniciando e o seu tempo costuma ser bastante rápido. E além disso, temos aqui 8 GB de memória RAM LPDDR4X, então ele vem com essa combinação. Ó, tá aqui, já está iniciando, ó, pronto, já está aqui na tela de login, preciso colocar minha senha, pronto, tá aqui, agora já está logando. Então o processo de inicialização aqui do notebook acaba sendo bastante rápido. Os seus alto-falantes ficam aqui na parte superior, mas eles não são muito potentes, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Logo abaixo temos aqui o teclado. Ele está no padrão ABNT e por termos aqui uma tela de 15,6 polegadas, sobra espaço para uma fileira numérica, o que eu acho bem legal. Eu notei que as teclas são um pouquinho menores do que a média, então isso acabou me incomodando um pouquinho na hora de fazer a digitação. Porém, as setas aqui de direção, a tecla Enter tem um bom tamanho, o Backspace também é bastante grande e ele tem aqui a tecla para travar o Unlock. Além das teclas de funções que vai do F1 até o F12, ele tem aqui o Print Screen, o Insert, Delete, tecla Home. Então um teclado bastante completo. E aqui mostrando a tecla de espaço,
ela é bem confortável de digitar. O touchpad também tem um bom tamanho, ele tem um revestimento em plástico, que é comum em notebooks Windows, e ele é um pouquinho áspero, mas até como eu falei no unboxing desse notebook, eu gostei bastante aqui do toque. O touchpad me agradou bastante e ele traz o suporte aos multigestos. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui o aplicativo estava abrindo, até deu uma mensagem de erro aqui, que eu acho que eu não estava logado. Bom, deixa eu abrir aqui o navegador e ver se eu acesso uma página para mostrar para vocês aqui o multigestos. Ó, então aqui, ó, fazendo zoom, por exemplo, ó, eu consigo fazer o zoom com o efeito de pinça, consigo rolar para cima e para baixo com os dois dedos. Então ele traz aqui o suporte aos multigestos. Outra coisa que eu gostei bastante é que a tecla Power é bem separada aqui do resto do teclado, então vai ser muito difícil você acionar o botão liga-desliga aqui acidentalmente, ele fica bem separado. Aqui na parte superior nós temos também aqui uns LEDs de notificação que ele está ligado, do Caps Lock também e da tecla no Lock. Quando você clica aqui nos botões, ele vai acender os LEDs para indicar que eles estão em uso. Outra coisa legal aqui do design é que quando você levanta a tampa, ele eleva um pouquinho aqui a parte traseira, ó, melhorando na hora de você fazer a digitação, ele dá uma pequena elevada, ó. Quando eu vou baixando a tampa, ele fica aqui plano, e quando você levanta, ele vai levar um pouquinho, um recurso que eu acho bem interessante. Sobre as conexões, aqui desse lado, ele traz uma porta USB tipo C, bem interessante, pena que ela é 2.0 e não suporta carregamentos. Eu fiz o teste aqui, infelizmente ela não pode ser utilizada para carregamento. Ele traz também uma porta HDMI e vem com uma porta USB tipo A 3.0. Desse outro lado ele tem uma entrada compatível com o padrão Kensington, para você prender o seu notebook à mesa, por exemplo. Vem com uma segunda porta USB tipo A, essa aqui é 2.0. Tem a entrada P2 Combo para fone de ouvido e microfone, e também vem com essa bandejinha aqui que permite você instalar um cartão micro SD. Então dessa forma você pode expandir facilmente aqui a memória, colocar aqui um cartão micro SD para aumentar a capacidade de armazenamento do notebook sem precisar conectar um disco externo, por exemplo. E o interessante é que ele traz dois slots, é idêntico ao de um smartphone, então ele vem com uma entrada para cartão de memória e também vem com uma entrada para chips. Eu perguntei para a galera da Compaq sobre essa entrada para chips, por enquanto ela não tem função, mas pode ser que futuramente eles habilitem a função de conexão de dados 4G e até 5G, já que esse chipset aqui suporta as redes 5G, então futuramente eles podem habilitar a função de 5G. E são 17,8 mm de espessura, não é um notebook muito espesso, e o seu peso, como eu já falei, é de 1,63 kg. Interessante que mesmo sendo um notebook com uma tela maior, ele acaba não sendo muito pesado. É extremamente silencioso, obviamente ele não tem ventoinha, então é legal que ele não faz barulho aqui durante o uso, mesmo quando você está utilizando esse notebook para tarefas pesadas. Quanto à tela, ela tem 15,6 polegadas, é uma tela com dimensões grandes, traz resolução HD apenas, 1366 por 768 pixels, e temos aqui um painel TFT-TN, então os ângulos de visão dele não são muito bons. Ó, quando eu inclino aqui a tela do notebook, reparem que de cima para baixo ela fica bem distorcida, né? Você não consegue ver direito aqui as imagens. Quando você inclina para baixo também, então o ideal é sempre que você esteja virado diretamente para frente, porém ela distorce quando você vira de lado, mas não é tanto assim, ó. Reparem que quando você inclina de lado, a distorção dela não é tão grande, é maior principalmente quando você vê de cima para baixo ou de baixo para cima, nesse caso realmente a imagem fica mais distorcida. E o seu brilho não é muito alto, aqui nas minhas medições ela atingiu um pico de 180 lux, medindo aqui na região central, enquanto que nos cantos ficou um pouquinho abaixo, aí 160, 150 lux, então não é uma tela com brilho muito alto. Para a faixa de preço desse notebook é uma tela ok, mas bem que eu gostaria de que ela tivesse resolução Full HD e de repente um painel com uma qualidade um pouquinho melhor, com certeza seria muito bem-vindo. Você praticamente só vai conseguir utilizar o notebook com uma boa qualidade de imagem quando ele estiver diretamente voltado para você. Um detalhe legal é que as bordas são finas, aqui as bordas laterais são bastante finas, a borda superior é um pouquinho mais espessa, mas também é fina, só a borda inferior acaba sendo um pouquinho mais espessa. Inclusive aqui fica a câmera, a webcam com resolução HD, ela tem uma portinha aqui que eu acho bem legal, que permite você fechar a câmera para que dessa forma as pessoas não consigam ter um acesso não autorizado à sua webcam, então quando ela está fechada, você tem aqui uma forma de manter mais seguro aqui a sua privacidade. Então você pode deixar fechado e quando vai utilizar é só puxar aqui a portinha e ter um acesso fácil à webcam. Como eu falei para vocês, temos uma porta USB tipo C, mas ela não pode ser utilizada para carregamento, ele tem uma entrada específica aqui
para o seu carregador de energia, que tem apenas 24 watts, para vocês verem como esse notebook consome pouca energia durante o uso. E ele parece até um carregador de smartphone, um carregador com características de smartphones mais antigos, mas realmente parece um carregador de smartphone e ele é bastante compacto. É uma pena que não seja possível carregá-lo via porta USB tipo C, com certeza seria uma adição bem legal aqui para esse notebook. Bom, e o Compaq Presario 5320 vem de fábrica com o Windows 11, mas não é exatamente o Windows 11 que a gente está acostumado a ver nos computadores. Ele traz a mesma aparência, as mesmas características, vai rodar os mesmos programas, porém temos aqui uma versão específica para chips ARM. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar por cima como funciona essa questão das arquiteturas. Normalmente os notebooks e os computadores com Windows utilizam a arquitetura Intel x86-64 e é a arquitetura que a Intel e a AMD utilizam para fazer os seus processadores. Já esse notebook utiliza a arquitetura ARM, que é a mesma utilizada nos smartphones, nos tablets, nos dispositivos mobile, nos MacBooks com o chip M1 e M2 também, com toda a família M1 e M2, eles também utilizam a arquitetura ARM. E essa arquitetura ela traz algumas vantagens bem legais, como por exemplo o consumo de bateria, que é muito pequeno. Eles são mais eficientes energeticamente. Mas como vocês já devem imaginar, no mundo Windows a arquitetura que é mais popular é a Intel x86-64. Mas afinal de contas, o que é essa história de arquitetura? Vou fazer aqui uma analogia para vocês entenderem melhor. Imaginem que a arquitetura ARM seja uma pessoa que fala espanhol, enquanto que na arquitetura Intel x86-64 seja uma pessoa que fala inglês. Cada uma delas fala uma língua diferente. E é a mesma coisa aqui com a arquitetura ARM e com a arquitetura Intel x86. Eles vão entregar o mesmo resultado, porém de formas diferentes, e cada uma delas vai fazer do seu jeito. No caso aqui do Windows 11, que está rodando no Compaq Presario 5320, ele foi projetado para a arquitetura ARM, mas ele consegue rodar os programas projetados para a arquitetura Intel x86, só que de forma emulada. Agora imagine que esse emulador seja um tradutor que vai fazer o espanhol conversar com o inglês. Então o emulador ele faz o papel do tradutor e permite com que eles se conversem. O problema é que, como você já deve imaginar, essa emulação, essa pessoa fazendo a tradução, ela vai reduzir a velocidade, porque a pessoa que está falando espanhol vai ter que falar com o tradutor fala com a pessoa que fala inglês, aí ela responde, o tradutor vai responder, então isso vai deixar o processo mais lento. E na emulação aqui no Compaq Presario 5320 com o Windows 11 rodando a arquitetura ARM, vai acontecer a mesma coisa. Então ele consegue rodar os aplicativos, os programas escritos para a arquitetura Intel x86-64, porém vai utilizar o emulador. E isso vai acabar afetando um pouquinho a performance. E para que você tenha a melhor experiência nesse notebook, o ideal é você rodar os aplicativos nativamente na arquitetura ARM. Alguns deles já estão presentes, como por exemplo, além do próprio Windows, temos aqui o Edge, o Firefox, o Office está parcialmente convertido também para a arquitetura ARM, não é completa, mas está parcialmente convertido e a velocidade costuma ser boa. Porém, aplicativos que foram projetados para a arquitetura x86 e que estão rodando aqui nesse notebook acabam apresentando uma performance pior quando comparado com o notebook Windows na arquitetura x86, que roda nativamente o programa. Então, por exemplo, o Chrome, ele não roda bem aqui no Compaq Presario 5320. Então eu praticamente abandonei o Chrome, só instalei ele mesmo para fazer os testes, mas as tarefas do dia a dia eu utilizei ou o Firefox ou o Microsoft Edge. Esses dois navegadores rodaram super bem, com uma ótima performance. Já o Chrome, o Opera, que ainda não tem versões ARM aqui para o Windows 11, esses já não rodaram com uma qualidade muito boa. Para vocês terem ideia, o Chrome levou bem mais tempo para carregar as páginas. Com 3 páginas ele já estava muito lento para poder utilizar, enquanto que aqui no Edge eu fiquei com 10, 12 páginas e o desempenho aqui acabou sendo muito bom. Claro que às vezes ele demora um pouquinho para carregar as páginas, até porque ele só traz conexão Wi-Fi de 2.4 GHz. Ficou faltando aqui a conexão Wi-Fi de 5 GHz, mas isso é um pouco comum em notebooks mais baratos. Ele também conta com Bluetooth 5.3, inclusive falando de conexão sem fio, ele também traz Bluetooth 5.0, além do Wi-Fi de 2.4 GHz. Então quando você está rodando aplicativos que sejam para arquitetura ARM, eles irão rodar muito bem aqui nesse notebook, e ainda trazendo a vantagem do consumo baixo de energia. Esse notebook realmente apresentou uma ótima autonomia de energia quando eu estava rodando aqui. E algo bem interessante desse notebook é que, mesmo com ele ligado e simplesmente fechado, o consumo de bateria foi muito pequeno. Então ele ficou várias horas aqui fechado e a bateria diminui 2, 3%. Foi um dos recursos que eu achei legal. Normalmente notebooks com Windows, mesmo quando eles estão fechados aqui
mas não estão hibernando, eles costumam apresentar um consumo de bateria um pouquinho maior. E aqui o grande destaque do Compaq Presario 5320 foi realmente o consumo baixo de energia. O Snapdragon 7C Gen 2 é um bom chipset, traz aqui um bom desempenho, mas pelo fato do Windows 11 ser o sistema que é mais comum utilizar a arquitetura x86, o que ele rodar aqui de forma emulada, ele vai sofrer um pouquinho para poder entregar um bom desempenho. Então, esse notebook, apesar dele rodar os programas feitos para a plataforma Windows x86, ele vai rodar com uma queda de performance, não vai trazer um desempenho tão bom rodando nativamente aqui na arquitetura ARM. Ele não é recomendável para jogos e nem para aplicações mais pesadas, como editores de vídeo, por exemplo. A Compaq promete duração de até 15 horas para a bateria aqui desse notebook. Claro que vai depender das condições, vai ser rodando vídeo, com o brilho da tela longe de estar no nível mais alto, mas foi comum eu conseguir aqui 10 horas, às vezes até 11 horas de duração de bateria utilizando esse notebook para tarefas mais simples, como navegação na internet, acessar as redes sociais. Fiquei até surpreso porque realmente, dependendo das circunstâncias, você terá um bom consumo de bateria aqui com esse notebook. E tudo isso com muito silêncio. E algo que eu gostei bastante foi justamente o fato de não ficar precisando desligá-lo, né? Poder simplesmente fechar a tampa aqui, deixar ele dessa forma, o consumo é muito pequeno, então dá para você deixá-lo ligado sempre. E quando você abre aqui o notebook, ele já está pronto para você poder utilizar. E aqui, mostrando para vocês um vídeo rodando nesse notebook, o volume está no máximo e apesar do alto-falante ser virado aqui para cima, ele não é muito alto. Me decepcionou um pouquinho esses alto-falantes, achei bastante baixos. Ele traz dois alto-falantes, então o som é estéreo. E aqui o vídeo está rodando em resolução Quad HD. Deixa eu colocar aqui em tela cheia de novo. Mais um tablet super barato para vocês conhecerem. Estou falando do Tá aqui, ó, rodando em resolução Full HD. Deixa eu colocar no mudo aqui para vocês poderem ver. Aqui o vídeo está em Quad HD, que é uma resolução entre o Full HD e o 4K. E notem que ele está rodando o vídeo lisinho. Então isso aqui é a resolução máxima que ele consegue rodar os vídeos sem apresentar engasgos. Aqui em Quad HD ele conseguiu rodar macio, mas quando eu coloquei o vídeo em 4K, aí ele apresentou bastante engasgos, fica quase quadro a quadro, então ele não é muito bom para rodar vídeos em 4K. Mas em Full HD e em Quad HD aqui, que é a resolução entre o Full HD e o 4K, ele está rodando lisinho aqui a 60 quadros, tá com um desempenho bom. Ó, deixa eu tentar trocar aqui pro 4K. Vou mostrar para vocês como fica. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo como ele fica travado? Aqui ele tá rodando o vídeo em 4K, demora um pouquinho para carregar, porque a conexão a conexão da rede aqui é de 2.4 GHz, né, do notebook, ó. Então ele fica demorando um pouquinho para carregar e fica dando algumas engasgadas. Mas até Quad HD você consegue rodar o vídeo aqui numa boa. E vocês notaram que o áudio acaba não sendo muito alto nesse notebook. Bom, e para quem quer o Compaq Presario 5320? Esse notebook, nessa configuração com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, ele está saindo por volta dos R$ 2.600. É possível encontrar notebooks com processador Intel Core i3 ou até i5, mais de gerações mais antigas, nessa mesma faixa de preço. Eles vão trazer a vantagem do desempenho mais uniforme, já que eles trazem a plataforma Intel x86, porém em consumo de bateria eles vão ficar para trás, já que esse aqui é o grande destaque do Compaq Presario 5320. E para quem quer esse notebook? Se você utiliza o notebook para navegar na internet, acessar as redes sociais, para estudar, para acessar o Office também, o Office felizmente ele está parcialmente adaptado para a arquitetura ARM, ainda não é 100% essa adaptação, mas ele está rodando muito bem aqui nesse notebook. Acredito que só com planilhas mais pesadas, aí sim ele vai acabar sofrendo, mas no geral ele vai conseguir trazer um bom desempenho. Então se você utiliza o notebook para esse tipo de tarefa e quer uma boa autonomia de bateria, o Compaq Presario 5320 pode ser uma boa opção. O que eu não gostei muito foi a questão da tela. Acredito que o display poderia trazer uma qualidade melhor, apesar de ser uma tela grande. Um detalhe importante que eu citei até no unboxing, não citei aqui no review, o teclado dele, além de trazer teclas pequenas, ele é um pouquinho abaulado. A parte das pontas ele é um pouco mais elevado, enquanto que a parte central é um pouco mais afundada. Eu não gostei muito disso e a gente percebe quando está olhando diretamente aqui pro notebook ou quando tá fazendo a digitação, isso eu não curti muito também. Mas no resto é um notebook muito bom, apesar do acabamento simples, visualmente ele é muito bonito, é bem construído também, mas eu recomendo esse notebook apenas se você for utilizar para aplicações onde você faça quase tudo pelo navegador, que você possa utilizar o Edge
ou o Firefox, nesse caso ele vai atender muito bem. Agora, se você precisa de programas muito específicos, programas de edição de fotos ou até de vídeos, aí nesse caso o Compaq 5320 pode não te atender muito bem. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!